Olá pessoal, boa noite. Entrando aqui na nossa segunda live do nosso primeiro dia, né, de programação. Enquanto nós aguardamos aqui o nosso convidado dessa noite, o Fábio Dias, vai dizendo aqui para mim se o áudio tá bom aí para vocês, porque vocês percebem que eu mudei o fundo, né, para poder variar um pouquinho. Conta pra mim da onde vocês são, o porquê que valeu a pena, se vocês assistiram aí a nossa live da manhã, por que valeu a pena, o que vocês aprenderam. E agora, já nós estaremos com o Fábio. O Fábio, ele é CEO da Borne Global Partner. O que é a Borne? A Borne é um Venture Capital, ela faz investimentos para empresas, ele é um investidor minoritário das empresas. O Fábio, ele é jornalista de tecnologia e economista, e ele é especializado nessas relações com investidores e consultores de negócios. E nessa noite de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho com vocês sobre a gestão da inovação, como que vocês podem preparar a sua carreira para o futuro do trabalho. Eu vou estar aqui entrando. Enquanto a gente aguarda o Fábio conectar, é importante, né, nesse mundo em que a nossa velocidade de transformação é cada vez maior. Fábio? Olá, muito boa noite. Boa noite. Me escuta boa noite. bem aí? Escuto perfeitamente, em alto, bom som, imagem também, né? Bom, primeiramente, obrigada por ter aceitado aí o nosso convite, por estar compartilhando aí um pouquinho aqui nesta noite, um pouquinho do seu conhecimento aí sobre essa importância, né, da inovação em meio a esse mundo em constante transformação, nesse mercado que se transforma em uma velocidade cada vez mais rápida. Vou deixar um pouquinho da noite com você e depois a gente vai interagindo nesse meio tempo, enquanto o pessoal vai aqui entrando e interagindo com a gente também. Perfeito. Eu costumo dizer, né, que nós estamos vivendo agora em 2020 o novo normal, onde as organizações e os indivíduos também precisam se readaptar a uma nova realidade, mapear riscos, oportunidades, que certamente em momentos de crise sempre surgem. Então, essas questões precisam ser consideradas e eu acho que a gente vai poder aqui levar um pouquinho da experiência que a gente já acumulou aí ao longo de muitos anos, trabalhando em diversos segmentos de negócio, em diversas frentes de trabalho em várias indústrias, né? Seja na indústria de investimento, seja no mercado financeiro, seja nas relações com investidores, enfim, vários segmentos de negócio, sempre plugando ali algum pulo do gato para, nesses momentos de crise, a gente poder falar de novas perspectivas de carreira, de modelos de gestão nova e, consequentemente, também embarcar em inovação no momento de transformação digital e transformação da economia real também. Exatamente. Daí também vem a importância, né, dessa gestão da empresa aí, olhando, né, todos os seus pilares ao amanhã, né, com essa tarefa que nós, enquanto gestores, enquanto líderes, temos aí cada vez mais desafiadoras, né, e que hoje os velhos manuais aí já não servem mais para muitas coisas. Então, é o que a gente até falou e que eu venho abordando aqui com eles, a habilidade aí do futuro, né? Nós discutimos muito as nossas perspectivas para 2030 e para 2050, a habilidade da reinvenção. Então, isso é muito importante também, né, Fábio, quando nós falamos
da inovação, ter essa fonte de inspiração aí para poder reinventar não só as carreiras, mas os negócios aí também o tempo todo, né? Eu acho que nós chegamos num ponto, tanto falando como empreendedor, como gestor e como observador do mundo da vida cotidiana, a gente está no momento de análise, de reanálise do mundo, das relações, de como as empresas lidam com o seu público, de como as relações intramuros das empresas também, como a gente também analisa o nosso papel, a nossa perspectiva nesse universo de possibilidades, com muita tecnologia, mas que também não abre mão do conhecimento, do engajamento das pessoas, dos indivíduos. Então a gente está vivendo um momento em que as pessoas são ainda um ingrediente fundamental desse mercado super tecnológico, digamos assim, com muita infraestrutura de dados, muito baseado em dados, mas que os indivíduos têm um papel relevante. E aí, qual é a maneira com que nós iremos nos preparar, não para um futuro, mas para um presente que já bateu a porta, que já chegou com tudo e exigindo, sim, uma mudança de postura muito forte, muito agressiva de todos nós. Não só também uma mudança de postura, mas da desconstrução, né, dos modelos antigos, mentais aí, desses mindset antigos e a busca, né, de novas oportunidades, em meio aí a essa tarefa cotidiana também, que enquanto os profissionais, nos seus diversos momentos, os líderes, os gestores, para poder aí também se manter, né, bem informado. E agora, nesse momento, mais do que nunca, a inovação ela se faz necessária, né? De fato. Eu vou te pedir licença para tocar num ponto que eu acho que é muito importante. A gente ainda vive num mundo de definições. A gente precisa definir certas nomenclaturas, enfim. Então, para quem está nos assistindo, né? Você consegue encontrar a definição de inovação em diversos lugares, em diversas fontes confiáveis. Eu vou citar aqui uma fonte que eu acho bastante interessante, é uma definição já bem antiga, que é do Manual Frascati, né? Esse Manual Frascati, o manual que foi desenvolvido lá no finalzinho meado da década de 90, e que dava um racional sobre a questão da inovação. A inovação podendo se dividir em toda mudança, todo o processo de mudança, toda a iniciativa tomada para gerar uma disrupção ou um incremento naquilo, ou naquele processo, ou naquele produto, naquela atividade que já era desenvolvida. Então você tem uma mudança. A mudança é um processo inovador, mas ela pode ser um processo apenas incremental, um processo apenas adicional, vamos dizer assim, né? Você está dando mais uma adição, e aí eu vou dar um exemplo de como isso aconteceu, mas você pode ter, por outro lado, uma disrupção total daquele modelo de oferta de serviço, ou de fabricação de um produto, ou até mesmo de um processo de trabalho. Então, para exemplificar esses dois universos, né, da mudança, a inovação como mudança, e a inovação como mudança que é adotada, que é internalizada por uma massa de indivíduos. Então, a gente sempre diz, né, que não existe inovação se ela não chega até a demanda, ela não cria uma demanda. Se não tem demanda, não há razão para ter inovação, ela simplesmente não aconteceu de fato. Uma segunda questão a inovação precisa de fato gerar resultado econômico financeiro.
para quem está se propondo a fazer aquela mudança. E aí tenho dois exemplos, né, de inovação incremental. A gente pode entender, por exemplo, os serviços de delivery. Serviços de delivery. Nós sempre tivemos formatos e maneiras de entregar de maneira descentralizada um produto ou um serviço. Porém, essa mudança incremental ela só ocorreu na medida em que nós tivemos o uso da tecnologia para se fazer essa mudança. Os aplicativos, por exemplo, de entrega de comida, né? Ou os aplicativos de logística, né? São um exemplo de inovação incremental. Mas você tem, por outro lado, uma inovação totalmente radical, usando tecnologia, que é, por exemplo, o surgimento do Airbnb, onde indivíduos comuns, pessoas comuns, que tinham suas propriedades, cedem uma parte da sua propriedade privada, da sua moradia, para hospedar outras pessoas. Então não é mais um modelo convencional de hospedaria ou de hotelaria. É um modelo totalmente diferente. Usando tecnologia, mas num processo totalmente disruptivo, totalmente transformador, que criou uma outra indústria. Exatamente. E a cultura também ela acaba sendo fundamental, né, Fábio? Dentro dessa transformação aí, desse mindset aí digital, né, que nós estamos chamando, até mesmo para que dentro dessa cultura, dessa transformação, não somente na inovação, mas também no atendimento aí ao cliente, nessa melhoria dos processos, né? E também aí no ganho de produtividade e naturalmente também alcança-se ainda os resultados aí na empresa, né? Essa melhoria significativa também nos resultados, não só na empresa, mas também o profissional aí na sua carreira, né? Então é muito importante também aí nesse sentido, que é o que a gente chama aí do blockchain, né, inteligência artificial também, saber fazer o uso dela, não só aí para os negócios, mas também para a carreira, né, utilizá-la aí ao favor. Você tocou num ponto importante, eu peço licença aqui, eu preparei um pequeno roteiro aqui para a gente poder ir se guiando. Eu gostaria de trazer algumas informações lá de trás, meado da década de 2000, e comparar um pouquinho com a realidade que a gente vive hoje. Tá? Você tocou num ponto que eu acho que é central e é nevrálgico. Assim. A mudança de modelo mental, de processo de gerenciar negócio, realmente se modificou, se intensificou com o uso da tecnologia, e isso a gente já sabe, isso já experimenta, isso já chegou, isso já é do cotidiano. Embora um dado muito importante, mais de 20 milhões de brasileiros, entre 20 e 25 milhões de brasileiros, não têm acesso digital, não têm acesso à internet, não têm acesso a dispositivos de dados, não têm acesso ao computador, não têm acesso ao smartphone. Então, ainda que exista essa exclusão digital, isso não é só um fenômeno no Brasil, é um fenômeno global, existem vários bolsões ainda de exclusão digital. Você tem uma conexão muito forte da tecnologia e dessas novas empresas com o grande público. E isso trouxe uma demanda muito interessante, que é a mudança de mentalidade, de preparação de quem atua nessas empresas. Porque o profissional de meado da década de 2000, era exigido dele habilidades, requisitos de conhecimento que hoje já não são tão primordiais quanto era no passado. Então, o que a gente chamou, né, de QI no passado, o indivíduo, num processo de seleção, era exigido dele algumas habilidades, algumas competências.
essas ainda continuam sendo exigidos, mas meio que como pano de fundo. Os soft skills, né, as habilidades intangíveis, as competências não mensuráveis, essas passaram a ser muito mais importantes para que o indivíduo da transformação digital consiga se posicionar e consiga ter uma boa performance dentro desse modelo organizacional novo que as empresas passaram a adotar. Exato, e dentro disso, esse trabalho de aculturamento aí, dentro dessa integração, né, de toda a cadeia, ela acaba sendo fundamental aí, até mesmo para gerar, né, um novo valor agregado aí aos diversos meios, né, dentro desse desenvolvimento de coisas novas, né, para a carreira, para ele poder se engajar também, né, enquanto colaborador aí dentro da empresa. É verdade. Eu queria só chamar a atenção, até para refinar aí a discussão da nossa audiência, né, a nossa audiência levar um pouco mais de informação para casa. Eu queria relembrar um trabalho que foi elaborado lá na década de 90, meados da década de 90, 94, para ser mais preciso, um trabalho de um pesquisador, de um cientista, um psicólogo da Universidade de Harvard, chamado Howard R. Gardner, ou Howard Gardner. Todo mundo que já teve algum contato com gestão empresarial ou estudou alguma coisa de psicologia, já ouviu falar nesse pesquisador, e ele ficou muito famoso por elaborar um estudo muito amplo sobre as 7 inteligências que os indivíduos precisariam aprimorar, dar foco, para poder encarar os desafios que viriam no novo século. Ele já estava projetando uma nova perspectiva de inserção nesse mercado de trabalho, e por conta da velocidade de mudança da inovação dentro das organizações. Isso exigia uma mudança também de mindset dos indivíduos. Eu vou fazer uma colinha aqui para a gente poder desenvolver rapidamente um pouquinho dessas 7 inteligências múltiplas, né? A inteligência lógico-matemática é uma delas, a segunda, a inteligência espacial-visual, a inteligência verbo-linguística, a interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência naturalista, a inteligência corporal sinestésica e a inteligência musical. Aí a nossa audiência deve estar se perguntando, né? Bom, mas talvez eu não identifique, ou não tenha identificado até hoje, esse conjunto de inteligências. Mas pode-se assegurar que todos nós temos algum grau dessas inteligências embarcado em nós. O que a gente ainda não pode ainda não ter é experimentado o uso consciente e mais direcionado dessas múltiplas inteligências. E o que isso pode servir de lição para esse contexto que a gente vive agora? Nesses últimos anos, a gente tem visto uma demanda muito grande por profissionais que, além de terem essas habilidades, essas inteligências desenvolvidas, a gente passou a ter a necessidade de trabalhar com outras questões que estão fora desse universo de 7 inteligências. A resiliência, a paciência, o foco, a questão de resolução de problemas complexos. E aí a gente vai chegar numa questão que é muito interessante. Quando isso é apenas uma percepção de um grupo de acadêmicos, ou de um grupo empresarial, pode parecer que isso passe um pouco do nosso cotidiano, a gente acaba não vendo muita função nisso.
Mas olha só que curioso. Eu falei de um estudo que foi feito em 94, 2015, o Fórum Econômico Mundial fez o primeiro levantamento das principais habilidades que os profissionais deveriam ter, habilidades e competências, habilidades, competências e atitudes que os profissionais deveriam ter no ano 2000, tá? Eu vou te pedir licença para rapidamente aqui elencar, e aí a nossa audiência pode buscar isso na internet. Na tua. Espaço é seu. E depois, quem quiser, não é? Eu fico à disposição. Enfim, a gente tem um playbook na Born Global Partner, né, que é uma das minhas empresas. A gente tem um playbook, a gente está finalizando um playbook onde a gente fala, né, trata de três eixos centrais, né, que é o trabalho assíncrono, esse trabalho descentralizado. A gente fala de mapeamento de riscos para as empresas, para os negócios e também a mensuração de oportunidades. Oportunidades que acabam surgindo a partir desses estados de crise. Então, quem tiver desejo de ter acesso a esse material, esses insights e o playbook, depois pode mandar aí uma mensagem para a página da Elemento RH, pode mandar uma mensagem para a minha página que a gente compila isso aí e envia. Eu queria chamar a atenção para esse estudo que foi feito em 2015, onde elencou os top 10 habilidades, né, as 10 principais habilidades que os profissionais deveriam ter em 2020. E esse levantamento foi feito em 2015. Solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia com os outros, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, orientação para serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Bom, essas eram as premissas, e essas premissas de habilidades e atitudes, elas estavam muito baseadas no trabalho do Gartner, lá de 94. Então, se você observar bem, solução de problemas complexos, pensamento crítico, isso vai estar alinhado com alguma inteligência que o Gartner trabalhou, desenvolveu e pesquisou durante muito tempo. E o que isso reflete para nós? Isso reflete para nós que não basta só o conhecimento formal. E nós estamos experimentando um momento em que os profissionais precisam e necessitam cada vez mais exercer essa última atitude ou habilidade nova, né, que é a flexibilidade cognitiva. Sempre há algo novo a aprender. Sempre há algo novo a ser incorporado. Agora, há um detalhe muito curioso. Não basta só incorporar novos conhecimentos. É preciso que esses conhecimentos te levem a uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude, bem focada e bem trabalhada, pode significar, sim, a geração de uma oportunidade nesse mercado de trabalho, que, embora esteja em bastante dificuldade, também vai criar muitas oportunidades para quem estiver preparado. Exato. A gente vive um mundo aí de incertezas, né? E a única certeza que nós temos é que a gente precisa lidar com toda essa demanda e utilizar essas demandas como ferramenta aí para que nós possamos inovar, né? Porque a gente precisa utilizar essa maleabilidade aí ordenada para poder inovar e automaticamente ser aí uma chave de sucesso para a gestão das nossas carreiras, dos nossos negócios alinhados com o amanhã, né? Com o futuro. É o que eu sempre venho falando aí. Vamos inovar? Foca na oportunidade, tira o olho do problema, porque a partir do momento que você está no olho do problema, você vai continuar para trás, o mercado está continuando e a velocidade cada vez mais rápida. Então é muito importante, até mesmo para que possa ter esses resultados aí consideráveis, né? Esses resultados ampliáveis aí
e um aumento do valor agregado nas carreiras, nos negócios, consequentemente. De fato, como há uma pressão muito grande no ambiente empresarial por uma readequação à transformação digital, e aí quando a gente fala de transformação digital parece uma coisa muito distante. Vamos traduzir, eu vou ajudar aqui a traduzir um pouquinho o que é essa transformação digital, né? Essa transformação digital, ela é tida como uma nova perspectiva sobre o mindset, a forma de pensar, a forma de agir e a forma de construir novos negócios. Então, uma mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento, claro que ela tem uma trajetória, ela não veio ao acaso, ela não veio do dia para a noite. Eu vou lembrar de uma premissa que foi elaborada lá no início da década de 90. Eu gosto muito de trazer coisas do passado que acabam explicando como a gente trilhou e onde a gente está. E a gente não chega por um acaso, não é do dia para a noite. As mudanças não são instantâneas, né? Elas são um processo. E lá atrás se cunhou o conceito de triple bottom line. Esse conceito de triple bottom line, ele é um conceito muito simples. É um conceito em que você une a questão do socialmente justo, do ambientalmente sustentável e do economicamente viável. Tá? Essa premissa ela é muito importante. Ela acabou direcionando e pautando uma parte dessa mudança que a gente chama hoje de transformação digital. Eu vou dar alguns exemplos para a nossa audiência poder se situar um pouquinho melhor. Uma das minhas empresas milita na área de tecnologia para relações com investidores. E uma das perspectivas que a gente analisa, uma das perspectivas mais importantes que a gente analisa numa empresa que está se credenciando a receber um investimento ou abrir capital, é exatamente o relatório de gestão socioambiental. Então, esse relatório de gestão socioambiental não é apenas um relatório solto e que está ali apenas para decorar o balanço da empresa. Ele está ali para justamente explicar qual é a maneira que a empresa adotou de se relacionar com os recursos naturais que ela usa, com os recursos que ela usa, com a relação com os indivíduos, a relação de respeito com os stakeholders, né, com as partes ligadas ao negócio, sejam eles funcionários, sejam eles investidores, sejam eles governo. Todas as partes interessadas precisam ser tratadas com uma relevância bastante crítica, né? Tem que ser observado com critério, tem que responder a certas métricas, certos parâmetros. Exemplo, uma empresa de varejo, né? Uma empresa do setor têxtil, por exemplo, que usa uma mão de obra, e essa mão de obra é ali composta por estrangeiros, e esses estrangeiros não são registrados, isso pode caracterizar um abuso ou um desvio de conduta, e isso, aparecendo nesses relatórios, dá uma medida da longevidade da empresa de acordo com a possibilidade que ela tem ou não de sofrer uma penalidade administrativa, ou até mesmo dela ter um passivo jurídico e que possa impactar no resultado econômico dela. Então, esse é um exemplo de relatório que a gente olha. As empresas hoje, as empresas de tecnologia, elas se pautam muito por uma estratégia de proximidade com o consumidor. Então, desde o desenho do processo, até a forma de se relacionar com o consumidor, como também formas e
modalidades de mudança de estratégia veloz de acordo com a necessidade desse público consumidor também é muito importante. E aí a gente cai naquele ponto central da nossa discussão. Não basta essa mudança de mentalidade, de modelo. São as pessoas que continuam implementando a mudança. Embora essa mudança seja muito carregada numa nova forma de pensar e em novos ingredientes, como, por exemplo, todos nós que usamos redes sociais estamos aí fornecendo dados sensíveis e vitais para várias empresas. Tudo que a gente faz na internet, no mundo real, acumulado, essas informações são acumuladas, processadas, e elas viram informação estratégica para várias empresas, com as quais a gente lida ou muitas vezes não lida. Só que quem coloca isso em pauta, quem faz isso se transformar de fato em algo palpável, em algo que realmente tenha relevância para esses stakeholders, são as pessoas. E aí, a gente chegou num nível crítico. O Brasil chegou no nível crítico. Que nível crítico é esse? É a falta, a carência muito grande desses soft skills que a gente falou lá atrás. A capacidade de pensar de forma complexa, a capacidade de ter uma mentalidade mais analítica, de ter bom senso e autocrítica, a capacidade de ter empatia, né? A capacidade de ter você ser muito resoluto naquilo que você vai fazer, né? Você realmente ter foco e você resolver as questões, resolutividade. Você ter o que a gente chama hoje, modernamente, né, na psicologia moderna, de lifelong learning, né? Você aprender constantemente e ter essa flexibilidade cognitiva, justamente para ter oportunidade de fazer uma transição rápida dentro de um cargo, ou entre departamentos, ou entre tarefas, né, os desafios diferentes que você tinha. Então, a gente chegou num ponto crítico em que todas essas premissas precisam novamente ser trabalhadas, novamente ser desenvolvidas, para que esses profissionais, para as próximas décadas, né, para esse presente, para as próximas décadas, tenham um nível de preparação maior do que tiveram até hoje. Exatamente. É uma questão aí também, eles devem pensar, né, em avançar aí de pouquinho, gradativamente, em evoluir a cada etapa de maneira gradativa e buscar extrair o melhor de cada fase que está passando para poder também ampliar esse conhecimento, né? É o que eu sempre falo com eles. Por vezes, às vezes, dentro da prática do Lifelong Learning, a gente precisa dar alguns passinhos para trás, né? Esse efeito estilingue aí, criar esse impulso para depois ir à frente. Então, é preciso entender também o que está por trás, até mesmo há pouco tempo tive um case aí que eu fui prestar consultoria na empresa e a empresa simplesmente ela tinha um problema que vem de crenças da gestão. Enquanto a gestão continuar travando o processo de inovação, os colaboradores vão continuar com o pensamento. Aqui não existe equipe, é cada um por si. Então, até que ponto, né, vale aí ele pensar? É importante, no final de cada dia de trabalho, não pensar somente na inovação, na que deve gerar o resultado lá na ponta, mas investir esses esforços em uma solução que vai servir muito mais do que ali para o próprio colaborador, para o próprio cliente na ponta. E até mesmo isso, quando nós falamos de marca empregadora também,
pensa-se muito no cliente final e não no cliente interno que está ali dentro também, que vai facilitar com que a empresa possa ser aí inovadora e naturalmente ganhe destaque, novos mercados, né? Como eu havia comentado antes, esse conjunto de habilidades, de atitudes que estão no campo muito subjetivo, né? Ainda a gente não consegue mensurar. Quando a gente fala, por exemplo, de habilidades intrapessoais, habilidades interpessoais, ainda é de difícil mensuração. Mas a gente já pode observar empiricamente, e aí eu trago um dado da minha indústria, né? Que é fundamental para que hoje você possa contar com um profissional que esteja num nível de conhecimento e também de preparação para novos desafios que é totalmente diferente do que a gente tinha necessidade de contar alguns anos atrás. Então, por exemplo, você vai contratar um gestor de RI, um gestor de relações com investidores. Esse profissional, basicamente, era um profissional que vinha do mercado financeiro. Em geral, era um profissional que já vinha de banco de investimento, já vinha de banco de varejo, já era um analista de mercado, vinha de alguma corretora do mercado financeiro, de uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Essa era a premissa básica. Esse conhecimento local, esse conhecimento do mercado local. Só que, de 10 anos para cá, esse profissional começou a ter que lidar com o fenômeno das startups. Esse profissional começou a ter que lidar, e detalhe, veja, esse profissional de relações com investidores era um profissional que sempre atuou em companhias abertas, né, sociedades anônimas, né, as SAs, e que operam em bolsa de valores, na maioria das vezes. Desenvolvendo um trabalho bastante complexo, bastante hercúleo, porém, várias empresas menores, mais enxutas, como o que a gente chama de startup, também conseguem desenvolver com uma quantidade menor de pessoas um trabalho tão intenso e tão grandioso quanto é feito dentro das áreas de RI das grandes companhias. Então, o que explica esse fenômeno? O que explica esse fenômeno? Esse fenômeno pode ser explicado pela mudança de mindset que esses CFOs, né, esses executivos de finanças das empresas menores acabaram absorvendo, ou seja, uma visão mais ampla de mundo, mais conectada com o mercado externo, mais conectado com o próprio negócio, tendo que não um pensamento compartimentalizado, né? Eu só cuido da minha área, eu só entendo disso, entender a cadeia de valor daquela empresa, entender dos concorrentes, entender dos colaterais, como a gente chama, né? Que são aquelas empresas que em algum momento podem vir a operar naquele segmento que a empresa opera, não é um concorrente direto hoje, mas pode vir a se tornar. Enfim, então, ter um entendimento global, não só do negócio, mas como da cadeia de valor do negócio. Então, para que nós possamos hoje recrutar, selecionar e incorporar um profissional de RI, é necessário que ele tenha essa visão do mercado, visão do negócio, visão da estrutura de negócios correlatos. Então, é uma necessidade, uma demanda por habilidades, atitudes, competências completamente diferentes. Eu queria só aproveitar e trazer um dado interessante, um dado novo, né, que pode traduzir um pouquinho do ponto em que nós estamos hoje
do ponto de vista da mudança dos negócios, né, o que os negócios passam a demandar, tipos de profissionais eles passam a demandar, e isso vai refletir um pouco também na construção de novos mercados, né? Que mercados são os mercados mais promissores, e por serem os mais promissores, por serem aqueles que geram mais demanda de indivíduos preparados, são os que abrem também mais oportunidades para esses profissionais. Eu vou trazer aqui para vocês uma pesquisa, um levantamento feito pelo LinkedIn no ano de 2019, que foi publicado agora no início desse ano. Fábio está com uma instabilidade na conexão e é como ele estava falando, né? Como diz Albert Einstein, uma inspiração aí para que todos sigam o seu sonho, buscando sempre fazer o melhor, independentemente do contexto, e buscar se transformar sempre, independente aí do seu setor de atuação, independentemente das adversidades. Verdade. E aí, só para retomar, eu estava chamando a atenção de um estudo que foi feito pelo LinkedIn, né? O LinkedIn é a maior plataforma de matchmaking profissional do mundo, né? É um produto Microsoft, é uma empresa do grupo Microsoft, e aí eles fizeram um levantamento no último ano, e que elencou as 15 principais profissões, as profissões emergentes mais promissoras para os próximos anos. E isso vai dar mais ou menos um termômetro de que indústrias ou que negócios vão demandar esses profissionais e, portanto, vão criar oportunidades, né? Você tem aí, na cabeça da lista, né, você tem o gestor de mídias sociais, né? Você tem engenheiro de cibersegurança, você tem o representante de vendas. E aí eu vou dar só uma paradinha aqui para dar 3 exemplos de negócios e mercados que inovaram bastante e que acabaram necessitando de profissionais dessa natureza, por exemplo. Falando um pouco de gestor de mídias sociais, né? Que é uma profissão emergente, uma profissão que não existe em manual nenhum. Quer dizer, não ensina-se isso na faculdade, não ensina isso em lugar nenhum, né? É uma profissão que acabou surgindo por conta dessa transformação digital que a gente acaba vivendo. Então você tem as 3 maiores empresas em termos de valor de mercado, né? São empresas digitais, tá? E essas empresas digitais, elas estão muito conectadas com o seu consumidor, elas estão muito presentes no dia a dia do consumidor através das redes digitais de comunicação, das redes sociais de comunicação. Então, você gerenciar a informação que vai para esses stakeholders, né? Que vai para os investidores, que vai para os clientes, que vai para os fornecedores, que vai para os jornalistas, que vai para vários públicos, precisa ser muito bem trabalhada, precisa ser muito bem contextualizada e compartimentalizada, muito bem distribuída. E aí gera-se a necessidade de ter um profissional que tenha uma série de conhecimentos técnicos, mas que também tenha capacidade de empatia com aquele público com o qual ele está se comunicando, uma capacidade de analisar de forma complexa vários cenários e várias nuances que podem acontecer. Eu me lembro aqui, salvo engano, isso foi 2017, a tragédia de 2017 2018, a tragédia de Brumadinho. E logo após a tragédia na barragem de Brumadinho, algumas empresas lançaram campanhas, entre aspas, solidariedade, de comoção. E eu me lembro que teve uma empresa que fez uma campanha, que lançou uma campanha
onde pessoas estavam sujas de lama, estavam ali meio que como se tivessem saído, né, daquele cenário ali de guerra e de terror que foi aquela tragédia, né, o rompimento daquela barragem. E isso não pegou bem, isso não foi bem recebido. Isso não foi bem recebido porque certamente faltou exatamente essa qualidade intangível que não é perceptível, que não é detectado, mas é a empatia, a análise de uma situação muito complexa para saber qual é o efeito daquela comunicação. Então, só para ter uma ideia de que existe uma oportunidade grande para se desenvolver profissionais dessa área, mas ele precisa desenvolver esses soft skills que nenhum conhecimento formal, nenhum conhecimento técnico vai ser capaz de dar. Engenheiro de cibersegurança, né? A gente está em plena pandemia, e aí com essa contingência, muitos profissionais foram obrigados a trabalhar de casa. Tem sido, na verdade, um estouro, um boom dessas ferramentas de comunicação virtual. E aí tem uma ferramenta chamada Zoom, que é uma ferramenta que emergiu, que era totalmente desconhecida, né? E que ela acabou, por ser uma ferramenta gratuita, que permite você agregar várias pessoas na mesma cena, ela acabou sendo uma ferramenta muito utilizada. StreamYard, ferramentas que não eram muito conhecidas. Só que tem um problema muito grande. Essas ferramentas, elas foram detectadas com um problema muito grande de falta de segurança cibernética. Denúncias de vazamento, de possibilidade de vazamento de dados, de hackeamento de dados, enfim, problema de bufferização, problemas técnicos muito grandes. Então, isso também vai demandar profissionais que tenham não só um conhecimento técnico na área de cibersegurança, mas, volto a dizer, conhecimento, por exemplo, para resolver problemas complexos, para focar em serviço. Ou seja, você não pode lançar uma ferramenta que não respeite a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, a Lei Internacional de Proteção de Dados. Então, veja que no mesmo instante que a gente está falando da oportunidade de desenvolvimento para novas carreiras, ou desse profissional que já está no mercado e que precisa continuar em desenvolvimento progressivo, a gente está falando aqui que é necessário um outro olhar, uma outra visão, uma outra postura para lidar com negócios que são totalmente diferentes. E um último exemplo aqui, falei de representante de vendas, né? Representante de vendas. Hoje a gente não tem mais aquele vendedor, não tem mais em grande quantidade aquele vendedor porta a porta, né? Aquele que bate na sua porta lá, vai te vender com catálogo, etc. Tudo é muito digital. Um exemplo disso, agora durante a pandemia, Magazine Luiza lança uma ferramenta digital de venda online focada exclusivamente para o corpo de vendas, para o seu corpo de vendas. Aí eu te pergunto, né? Pergunto para a nossa audiência, isso demandou desses vendedores que eram totalmente analógicos, estavam acostumados naquela relação direta com o consumidor ali na loja física, não demandou um conhecimento de tecnologia para esses indivíduos? Esses indivíduos não se viram forçados a conhecer de tecnologia? Então, só para sintetizar, o que a gente está falando aqui, né? É uma nova postura, um novo mindset do processo, da dinâmica de negócio, mas também da maneira com que nós, profissionais, lidamos com esse novo cenário. E só para fechar a lista, Luciana, se você me permite, rapidamente, Claro. Aí você tem ali especialista em sucesso do cliente, né, o famoso Customer Success, você tem o cientista de dados, você tem o engenheiro de dados, você tem o especialista em inteligência artificial, o desenvolvedor
de diversas linguagens, né? Desenvolvedor de aplicações web, né? Diversas linguagens. Você tem o profissional day trader, né? Que é esse profissional do mercado financeiro que opera exclusivamente comprando e vendendo ativos no mesmo dia. Você tem o pessoal que é motorista, né? O pessoal que é motorista, o assistente de mídias sociais, o consultor de investimentos, o desenvolvedor de plataforma de Salesforce, você tem um recrutador especialista em tecnologia de informação, e você tem um coach de metodologias ágeis. Essas foram as 15 profissões emergentes, cujas empresas, no geral, veem como as mais promissoras e as que vão gerar assim, uma demanda de recrutamento cada vez maior nos próximos anos. Exatamente. Nesse outro ponto, né, entra essa importância dos profissionais, das empresas, né, construírem práticas de uma forma que se busque alternativas também, porque muitas vezes acaba-se não encontrando profissionais prontos, desenvolvidos para lidar com essa inovação, com essa tecnologia toda, que é o caso que nós enfrentamos aí muito para a área de TI, né, para os nossos devs de todas as linguagens aí, os nossos arquitetos, muitas vezes profissionais que ali não estão ainda, às vezes, pronto com inglês fluente, que precisa se desenvolver esses profissionais, e entra nesse trabalho aí que nós falamos de aculturamento, né? De buscar esse novo olhar para poder ampliar esses novos horizontes e automaticamente as possibilidades para poder, então, atrair esses profissionais e desenvolvê-los dentro da empresa, né? Que eu acho ainda muito engraçado, há alguns anos atrás, eu dava um treinamento, né, de preparação para alguns servidores públicos, na época em que eu atuei na prefeitura aqui de São Carlos, em que a gente falava sobre desenvolvedor Android, né? Que todo mundo olhava e falava, que extraterrestre é esse? Que é isso? Social media? Ah, que social o quê, né? Imagina, o que é smartphone? O que é esse ET aqui, né, que você está falando? Isso tudo é uma realidade. Então, essa importância aí de olhar e aproveitar também as oportunidades aí que toda essa crise vem nos oferecendo, desde as escolas de negócios aí para os diversos momentos também, para as empresas de uma forma gratuita, muitas vezes, para poder aí se desenvolver e ampliar aí um pouquinho a cabecinha, né? Tirar muitas coisas, traumas e crenças também aí que podem estar dentro do inconsciente aí das nossas organizações e dos nossos profissionais, em vez de ficar culpando aí a tudo e a todos, né? Então é hora de saculejar o corpo aí, tirar um pouquinho, como a gente diz, né, a bunda da cadeira para poder aí buscar essas oportunidades de inovação. Menos burocracia e mais ação, né? De fato, acho que é um momento de ruptura, é um momento de desconstrução de vários modelos de negócio, ou de vários mercados, né, estão sob análise, sob risco assim, iminente de ter que mudar, de ter que romper. E aí eu chamo a atenção para um problema que foi adiado durante muito tempo, e eu acho que a gente não vai poder se furtar de também tocar nesse assunto, né? Eu citei um pouco antes que certas habilidades
e atitudes que são importantes para esse novo profissional, e a gente está falando de processo de inovação, e como eu falei lá no início da nossa live aqui, o processo de inovação, ele é um processo que precisa fazer sentido, ele precisa atender a uma necessidade expressa e manifesta de um grupo de indivíduos, um grupo grande de indivíduos, para que de fato aquilo seja internalizado, seja absorvido e seja de fato incorporado no dia a dia. Tá? Mas para que isso aconteça, para que esse processo seja relevante, ele seja realmente prático, é preciso que a gente repense o modelo educacional. O fato que até hoje isso não foi muito pensado. Então, a gente vive um tempo em que há uma disponibilidade de recurso didático, de conteúdo, de conhecimento. Há muita fartura. Hoje você pode, a partir do Brasil, fazer um curso no MIT, você pode fazer um curso na Sorbonne, você pode fazer um curso na Universidade de Tsinghua, na China. Você pode fazer formações em qualquer lugar do planeta sem necessariamente ter que comprar uma passagem de avião, se programar e sair do seu país e ir para um país estrangeiro. Você pode fazer isso da sua casa, tá? Mas a grande questão esse conhecimento, ele precisa fazer sentido para quem consome na ponta. Quando a gente fala de processo de experiência do usuário, né, embora você tenha muita fartura de conhecimento nessa área, de formação, de preparação, não faz sentido a gente criar um aplicativo, como a gente tem recebido relatos agora na imprensa, por exemplo, do aplicativo do auxílio emergencial, no qual foi necessário uma revisão dos parâmetros e dos protocolos, porque estava faltando campo, o aplicativo não permitia que você mandasse uma segunda solicitação dentro do próprio aplicativo, ele não permitia uma série de funcionalidades. E aí, o que a gente acaba observando com muita clareza? A experiência do usuário não foi boa. Evidentemente que a partir das experiências negativas que você pode colocar de novo na linha de produção e refazer o processo. Mas é preciso que antes o processo seja proativo. Antes de você lançar, você mapear quais são as necessidades e demandas daquele público com o qual você vai se relacionar. E aí eu volto a insistir, né? As habilidades do novo normal, elas ainda não são ensinadas em universidades, elas ainda não são ensinadas em escolas de negócio. Então você precisa incorporar essa temática, incorporar esses temas, incorporar essa discussão no âmbito das instituições que formam, que ensinam, que distribuem conteúdo. Por outro lado, do ponto de vista da gestão empresarial, do ponto de vista da liderança, do ponto de vista da alta cúpula, né, dos board of directors da vida, né, é necessário que se estimule uma coisa que parece meio fora da curva, mas é um ingrediente fundamental. É um ingrediente fundamental da inovação. A inovação ela é um processo de tentativa e erro. É um processo de tentativa e erro, mas com um objetivo muito claro, com premissas muito claras. Mas ela tem um ingrediente que às vezes escapa e que ninguém se percebe, que é a imaginação. Todas as vezes que dentro de uma organização o processo imaginativo ele é bloqueado de alguma forma, ele não é estimulado, ele é bloqueado, o processo de inovação ele fica cada vez mais difícil, né? Vamos dar um exemplo aqui para que a audiência possa acompanhar de maneira mais clara. Fábio, nós temos 25 minutos restantes.
dá uma Pô. finalizada assim que você puder, por favor. Legal. Só para concluir essa ideia, dar um exemplo aqui, a gente falou de um processo de inovação disruptiva que aconteceu na última década, que foi muito importante. Eu dei o exemplo do Airbnb, né? E quando o assunto vai ficando bom, né, pessoal? O Instagram corta nosso barato. Já já a gente volta aqui com o Fábio para ele poder finalizar o nosso assunto de hoje. E enquanto o Fábio vai entrando aqui para finalizar, eu quero propor para vocês aí uma reflexão nessa noite, nesse nosso primeiro dia de programação aí de hoje. Se não é possível nós termos que atenda todos os problemas de uma vez só, que tal vocês promoverem essa inovação aí por etapas? Buscar essa evolução por etapas, por dropzinhos gradativos. E aqui a nossa proposta para vocês, né, nessa série de lives, que é esse pequeno drops, né, esses pequenos aprendizados, por isso que a gente tem aqui o tempo, a gente tenta encurtar ao máximo os assuntos, mas a gente vai ficando, a gente vai se empolgando aqui, trazendo os conhecimentos para vocês, que o Instagram ele corta nosso barato e nós temos que voltar para terminar com vocês. E assim é o processo de gestão da inovação, né, Fábio? Eu só queria deixar uma mensagem final, que foi um prazer, sempre uma satisfação aí participar dos eventos daí da Elemento RH e deixar uma mensagem final. Eu acho que a gente está num momento de mudanças radicais, mudanças intensas, mas a principal mudança é a tecnologia não sobrevive sem as pessoas. Então, a tecnologia, de fato, vai cada vez mais se renovar, vai se modificar e vai cada vez mais se inserir no cotidiano das pessoas, das empresas. Mas é preciso que o indivíduo também modifique a maneira de lidar com o mundo do trabalho, de lidar com conhecimento, de lidar com o processo de autodesenvolvimento, aquele processo que eu falei de lifelong learning, né? De aprendizado contínuo. Então, foquem nisso, se preparem. É um momento de crise, mas também, por outro lado, de oportunidade. E no que for preciso, você sempre pode contar com profissionais aí como o pessoal da Elemento RH, que está sempre aí com muito conhecimento e com muitos serviços para apoiar as pessoas nesse novo normal. Fábio, eu gostaria muito de te agradecer aí novamente por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado aí tantos conhecimentos aí, trazido aí tantos compartilhamentos e novos olhares, né, para quem está nos assistindo, até para quem vai nos assistir aí depois. A ideia realmente desse projeto da série de lives, que começa hoje, mas vai aí até sexta-feira, em que nós vamos finalizar aí com a doutora Érica, que é uma grande profissional aí no tema de resiliência e inteligência emocional, dentro das habilidades aí que você citou, que finaliza a nossa série de lives. E a ideia dessas lives é exatamente isso. Nós estamos com tanto conhecimento, com tantas informações, mas por que não, né? Why not? Em pequenas doses, para que a gente possa aí despertar a nossa inovação, né? Despertar as novas possibilidades, descobrir novos caminhos aos nossos negócios, às nossas carreiras. E aqui na Elemento também não está sendo diferente. Aqui a gente vem trabalhando intensamente, buscando e trazendo inovações, novos projetos aí até o final do ano. Aqui vão sair para poder inovar aqui no nosso interior, que é bastante. Aqui em São Carlos nós somos bem carentes de muitas coisas, né? Você já esteve aqui em algumas ocasiões e percebeu isso. Nós somos carentes e a proposta do Elemento é essa, é poder trazer esse novo olhar para as empresas aí na gestão dos seus talentos e na gestão dos seus líderes, que é exatamente aí muito carente, e promovendo essa evolução
pelas etapas. Fábio, minha gratidão e a gratidão aí em nome das minhas meninas também que estão aqui online com a gente, Maria Amélia e Juliana, são os meus braços direitos e esquerdos que estão aí com a gente intensamente nesse momento, ajudando e trabalhando também, né, para dar esse suporte, porque eu sozinha não dou conta. Queria poder fazer coisas mais grandiosas, mas como eu trouxe aí nas divulgações para eles, realmente, por enquanto, nesse momento, não dou conta. Mas também, pessoal, mande suas dúvidas para a gente, que vocês tiverem de dúvidas também com relação à inovação, a gente transmite ao Fábio, também estaremos respondendo para vocês, então manda suas dúvidas, não tenha vergonha de mandar, não. Esse momento é o momento de poder tirar essas dúvidas para poder, então, superar esses desafios na carreira. Fábio, mais uma vez, muito obrigada aí pelo seu compartilhamento e também pelo seu tempo em estar compartilhando aqui nesse momento de hoje. Grande abraço a toda a sua audiência e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.